Tudo bem com vocês? Vamos fazer a leitura da página 10 da apostila de História? Vamos lá, pegue a sua apostila, eu estou te esperando. República, democracia e cidadania. Você conhece essas palavras? Sabe o significado delas? Vamos saber um pouco sobre isso. A palavra república tem origem na expressão em latim. Latim é uma língua antiga. Res publica, que significa o que é público, ou seja, de todos, coisa do povo. Nesse sistema de governo, o representante é eleito por um período limitado e o poder é distribuído entre outras instituições, como, por exemplo, o Senado. O Brasil é um país republicano e presidencialista, ou seja, o presidente é o chefe do Estado e de governo e é escolhido por meio de eleição. Um país também pode ser republicano e parlamentarista. Nesse tipo de regime, o chefe de governo é o primeiro-ministro, que em geral é escolhido pelo parlamento. O parlamento é composto por membros eleitos que são responsáveis por votar as leis e fiscalizar o presidente ou o primeiro-ministro. No Brasil, equivale ao Congresso Nacional, formado pelos senadores e pelos deputados federais. Então, quando o chefe do Estado é o primeiro-ministro, então quem escolhe ele é o parlamento. E esse parlamento foi escolhido pelo povo através de eleições, né? No caso do presidencialismo, o presidente é escolhido diretamente pelo povo através das eleições. O início da República não trouxe grandes mudanças para a maioria da população brasileira. A conquista por direitos sociais e cidadania foi um longo processo para grupos marginalizados, como indígenas, afrodescendentes, mulheres, trabalhadores e pessoas mais pobres no geral. Vocês se lembram que nós vimos na semana passada que essas pessoas nem podiam votar. Conflitos entre indígenas e não indígenas continuaram. Algumas medidas foram tomadas, como a criação do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que fez com que o governo brasileiro se responsabilizasse pela proteção dos indígenas contra ataques de não indígenas. O SPI foi extinto em 1967, quando foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que passou a ser responsável por preservar e proteger os índios e identificar, regularizar e proteger as terras dos povos. Vejam, se a gente vive numa democracia e a democracia é um governo do povo, para atender ao povo, os índios fazem parte do povo e, portanto, eles merecem, eles têm direito, né? Não é um favor, eles têm direito a essa proteção. No caso dos trabalhadores, em 1943, lá no tempo do Getúlio Vargas, né, foi aprovada a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, atendendo às reivindicações daqueles que há muito tempo lutavam por seus direitos. Então, os trabalhadores também fazem parte do povo, também são cidadãos, e por isso eles têm que ter os seus direitos garantidos também por uma Constituição num país democrático. A CLT estabeleceu jornada máxima de 8 horas diárias, salário mínimo, férias, descanso semanal e remunerado, né? Então, os trabalhadores, a partir de 1943, né, tiveram aprovada a Consolidação das Leis de Trabalho, todo mundo conhece como CLT, né, atendendo reivindicações, né, como jornada máxima. Então, tudo que eu vou grifando aqui, vocês vão grifando na apostila de vocês. De acordo com o texto da Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, o governo brasileiro deve garantir, olha só,
o direito de voto dos analfabetos, o voto facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, o combate à discriminação e ao preconceito de todo tipo de etnia, sexo, religião, condição social, etc., além da ampliação dos direitos trabalhistas já garantidos pela CLT. Então, a gente tem que ter sempre em mente que, se nós vivemos numa democracia, e a democracia é coisa do povo, nesse sistema do governo, o representante é eleito por um período limitado e o poder é distribuído entre outras instituições para servir ao povo, tá? Então, não pode haver discriminação por raça, por religião, não pode haver por condição social entre pobres, ricos, né? Gênero, homens e mulheres. Né? Então, todo mundo tem igualdade de direitos. Muito bem. Aqui no Você Sabia, vocês têm... E claro, crianças, é muito importante que vocês tenham em mente que nada disso veio de graça. Tudo isso veio com muita luta, né? Luta das mulheres pelos seus direitos, luta dos negros pelos seus direitos, luta de pessoas de diferentes religiões e dos trabalhadores, né? Então, nada vem de graça, né? Tudo isso é consequência de muita luta. E aqui no Você Sabia, vocês têm um exemplo de um tipo dessa luta, né? Olha que no início do século XX, em várias cidades do Brasil foram produzidos jornais que eram direcionados para os descendentes de africanos escravizados. Por que isso é importante, professora? O que isso tem a ver com luta? Bom, nesses jornais, os artigos, as reportagens, mostravam para eles, né, os seus direitos, os seus deveres, como eles deviam fazer parte, né, e se sentir parte, e mostrar que isso é um direito deles, né? Então, os jornais, a mídia, eles têm essa função também de ajudar a população a se unir, a fazer com que a população enxergue coisas que muitas vezes não está vendo, né? Então, esses jornais denunciavam a violência, a falta de oportunidades e a discriminação que eles sofriam mesmo após a abolição da escravidão. Muito bem. Ali no seu livro interativo, você tem esse botão aqui, Democracia Direta no Brasil. Eu vou clicar, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir através desse vídeo. Portanto, se vocês não conseguirem, cliquem aí, né? Porque é uma animação sobre a democracia direta no Brasil, tá? E aí você vai entender melhor o que é a democracia. A democracia nasceu em Atenas, na Grécia Antiga. Lá, os administração da cidade.
Muito bem. Atividade valendo nota. Você vai transformar o texto que nós acabamos de ler e mais esse vídeo num mapa mental. E esse mapa mental você pode fazer num documento Word ou no Paint, como desejar. E você, ou até mesmo manualmente, escrevendo, desenhando, só que com letras legíveis e fortes para que eu possa enxergar. E você vai me enviar em nova entrega. Vale nota. 2 pontinhos. Beijo para você.